Se a gente tem mudança no céu, a gente tem mudança na terra. E nesse final de semana a gente vai ter nada menos do que mudança de estação. Pois bem, o equinócio no domingo dia 22 de setembro, com o começo do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Se a gente tem mudança de estação, a gente tem mudança de temporada, um novo filme, novos movimentos, um novo enredo e novas possibilidades na vida da gente. Bom, pegue aí, portanto, lápis e papel para você anotar quais são os posicionamentos planetários mais importantes do mapa do equinócio. É isso que eu faço no vídeo de hoje, uma análise do mapa do equinócio, porque é a partir dele que a gente pode ter pistas importantes para a próxima estação, para os próximos 3 meses. Vamos começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para você receber as notificações. Acompanhe também a Astróloga nas redes sociais e especialmente no site oficial, no TikTok e no Instagram. Bom, bora começar? Leitura comentada como sempre, enfiando pelo texto que é publicado sempre no site. Vamos falar sobre o fenômeno? Os equinócios e solstícios são fenômenos que acontecem a cada 3 meses, 4 vezes ao ano e que marcam mudanças de estação. Então, toda vez que o Sol entra nos signos cardeais ou cardinais, que são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, a gente tem mudança cá embaixo, a gente tem início de uma nova estação e todo início de uma nova estação é sempre a possibilidade da gente começar novas histórias. E isso é tudo de bom. Na Terra, essas manifestações são relacionadas com a incidência desigual de luz devido aos movimentos de translação e de rotação da Terra, além da inclinação natural do planeta. Ou seja, o mundo pode inclusive ficar muito e super de cabeça para baixo por conta de mudanças climáticas, mas eu espero sinceramente que as estações continuem, porque elas é que são um calendário natural para a gente se fiar em se tratando das coisas mais importantes do sentido, um norteador. No sentido norteador, um reloginho cósmico que dita pra gente sobre o tempo da gente fazer as coisas. É tempo de quê? É tempo de estação. É fruta de estação, né? Bom, vamos lá. Entendendo primavera e outono. A palavra equinócio vem do latim e significa aequos igual nox noite. Portanto, dias e noites com período de luz iguais. O que caracteriza a primavera e o outono. Para a astrologia, essa é uma data importantíssima, são feitos rituais em vários lugares do mundo, nas mais diferentes culturas, isso desde os tempos sem princípio. É muito interessante perceber que são datas muito marcantes em culturas muito distintas, que nem se comunicavam umas com as outras. Nesse domingo, a estação nova começa no dia 22 de setembro, às 9h45, horário de Brasília, tá bom? Portanto, começo do outono e começo da primavera. Como eu escrevo, todas essas antigas religiões, seitas, filosofias faziam seus pequenos rituais. Então, acho que vale a pena a gente também fazer os nossos rituais pessoais de fechamento de determinadas situações, momentos, relações, projetos, para a gente começar um novo período, tá bom? Aproveite, portanto, os próximos dias, esses dias até domingo, para você fechar velhas histórias, reabastecer as energias e fazer novos planos. Aí na semana passada eu falei assim, gente, façam os seus rituais, ritual de eclipse, que a gente acabou de passar por um, entre 17 e 18 de setembro, a gente vai ter um outro eclipse dia 2 de outubro, que tem a ver com o equinócio, já já eu falo. Aí eu disse, gente, façam os seus rituais, mas não saiam aí queimando papel, porque eu vira e mexe, tem gente me perguntando sobre ritual, e um dos mais simples e para mim um dos mais efetivos é você escrever ali quais são as suas metas, o que você quer para a sua vida, o que você quer se livrar da sua vida, e eu digo, olha, pega aquilo, e guarda ou então queima as coisas velhas. Aí tinha gente me perguntando, mas Aline, tem algum significado específico de não querer mais que coloque fogo em papel? Gente, não, tem só a ver com o fato de não fazer mais fumaça no momento. Já temos fumaça o suficiente e a gente pode muito fazer um ritual baseado na intenção, que é uma força muito poderosa, se a gente quer canalizar boas energias, bons movimentos, boas vibrações e bom comportamento, uma intenção que vai guiar o nosso comportamento nessa nova temporada. Bom, vamos dar uma olhada agora no mapa do céu do equinócio. É muito interessante porque o mapa do céu do equinócio
da entrada do Sol no signo de Libra, fala pra gente sobre tendências que podem reverberar para os próximos meses. Vamos acompanhando? Bom, vamos lá. Sol em Libra. O início dessa nova temporada começa, portanto, com a entrada do Sol neste signo cardial, né? O 7º signo. Sobre o signo da Balança, a gente está falando do primeiro signo que lida com o outro. A gente está falando de um eixo importante nos últimos tempos, né? Áries e Libra, o eu e o outro. Isso tem super a ver com nodos lunares. A gente ainda está tendo eclipses no eixo Áries-Libra e vai ter um em 2 de outubro. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Portanto, a partir do momento em que o Sol entra no signo de Libra, a gente começa a falar sobre o outro, a gente começa a falar sobre amor, sobre relacionamento, sobre parceria, sobre sociedade, business, negócios em que a gente tenha um parceiro. E a gente fala sobre diplomacia, sobre mediação, sobre tudo que seja possível fazer, mas a dois. Em Áries a gente faz sozinho. Com Libra a gente faz a dois. A gente tem que ter o outro para fazer algo com ele. Só funciona com ele ou com ela, essa outra figura, essa outra parte. Então é super importante entender Libra dentro dessa perspectiva. Interessante é que nos próximos dias e na temporada libriana, todos nós vamos nos colorir com os tons de Libra, signo regido pela Vênus, que é a deusa do amor, da beleza, das artes, da diplomacia, portanto questões ligadas à beleza, à estética, amor próprio, relações, de novo, tudo isso, arte e cultura, tudo isso está no escopo do próximo mês, tá bom? Bom, entretanto, no mapa desse equinócio, a gente vai ter o Sol em oposição a Netuno. Ele já está se aproximando, está saindo dos últimos graus de Virgem, entrando em Libra e necessariamente fazendo oposição com Netuno, que está do lado de lá, nos últimos graus quase em Áries. Vai demorar um pouquinho ainda para ele entrar em Áries, mas é possível essa oposição, e real, tá bom? Dentro desse cabo de guerra entre Sol e Netuno, a gente pode ver alguns efeitos que não são muito legais. Entre eles, ilusão, confusão, fraude, engano e às vezes auto-engano. Netuno tem a capacidade, em mau aspecto, de turvar a realidade. E aí não é que a gente vai ser enganado e cair que nem um trouxa, que nem um patinho. Netuno está sugerindo que a gente use outros sentidos para perceber as coisas. Às vezes não é a visão, às vezes é outro nível de sensibilidade, às vezes aguçar a intuição para conseguir perceber as coisas com mais nitidez. Como é que a gente anda no nevoeiro? Tateando, né? Aos pouquinhos. Como é que canta o Paulinho da Viola? Nananã, que é debaixo do nevoeiro. Nananã, que a gente anda devagar. Puxa, o samba tá na ponta da língua. Se alguém lembrar, escreve aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva. Bom, moçada, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Esse Sol em oposição a Netuno fala pra gente sobre decisões que podem ser equivocadas. Então eu teria cuidado em se tratando de decisões que podem ser decisões assim, muito radicais, muito definitivas, justamente por conta desse Sol em conjunção com Netuno. Vale a pena a gente se perguntar, estou enxergando direito? Eu estou vendo o que eu estou vendo? É debaixo do nevoeiro, andando devagar. Puxa vida, o samba tá aqui, ó. Vamos lá. O próximo aspecto é Vênus em quadratura com Plutão. E eu não sossego enquanto eu não lembro da letra do samba. Ô céus. Outro aspecto que dificulta o início da nova estação é o aspecto desafiador entre a Vênus em Libra e Plutão em Capricórnio. Aliás, essa é uma das tendências da semana, falei sobre isso no vídeo Previsão Semanal, tá? É um aspecto importante que pega o final de semana e marca o mapa do equinócio. É como se a ocasião fosse uma oportunidade para revermos situações opressoras e velhas dinâmicas relacionais, viciadas, em alguns momentos, inclusive até violentas, que não cabem mais nas nossas vidas. Se a gente está entrando na temporada libriana, necessariamente a gente vai ter que pensar no nosso relacionamento a dois, estejamos nós acompanhados ou sozinhos. E aí seria interessante a gente pensar e fazer uma autorreflexão sobre por que a gente mantém determinadas relações, como vem vivendo nos últimos tempos. Algumas das perguntas que a gente pode se fazer é o seguinte: por que eu continuo a me relacionar desta maneira? Por que eu continuo fazendo desse jeito? Por que eu continuo atraindo esse tipo de gente? Por que essa velharia na minha vida em se tratando de dinâmica relacional? Será que isso não pode acontecer de outro jeito? Será que eu não posso viver o amor de outras maneiras? Os encontros de outras maneiras? Esse é um assunto importantíssimo, tá? Para esse equinócio e para essa temporada em Libra. Principalmente porque a gente vai ter um eclipse e eu vou falar sobre ele daqui a pouco.
Bom, o próximo aspecto que a gente tem é o seguinte, a gente tem Júpiter em quadratura com Mercúrio. A gente tem no mapa do equinócio o ascendente em Sagitário. Um ascendente em Sagitário significa uma temporada ágil, dinâmica, cheia de entusiasmo, cheia de aventura, mas Júpiter, que é planeta regente de Sagitário, que está atualmente no signo de Gêmeos, fica congelado numa quadratura ao aspecto tenso com Mercúrio em Virgem, que é o deus da comunicação. Então a gente tem ali um desafio de fala, uma fala difícil. E se a gente quer resolver as coisas com o outro por meio da palavra, e palavra é ponte, esse é o melhor mecanismo para a gente resolver as questões com o outro, até isso vai ficar dificultado. Porque a gente pode atropelar a palavra, usar a palavra de má fé, a gente pode mentir, a gente pode esconder, a gente pode ludibriar. Né? Ainda mais com Netuno em jogo. A gente está falando de fofoca, a gente está falando de mentira, de estratégias, de tentativa, de convencimento, de persuasão, que não é muito bacana, tá bom? Ou seja, nem um diálogo claro e transparente seria possível para elucidar situações ao redor desses dias. Então vamos com calma, que até conversar tá difícil. Essa mesma configuração fala muito sobre o momento que a gente está vivendo e a notícia do dia ao redor, né? Pós-eclipse, entre um eclipse e outro, e muito próximo do equinócio, a gente tem a notícia da volta do X, do ex-Twitter, do mega empresário Elon Musk, que tem super a ver com Mercúrio, é um dispositivo de comunicação, de troca, né? No maior embaço com a justiça brasileira. A justiça tem a ver com Júpiter, né? No momento exatamente de enfrentamento de Musk ao STF, onde a plataforma volta a funcionar. Musk está passando por cima da justiça. Está aí uma quadratura de Júpiter, né, com Mercúrio. É um aspecto muito interessante e muito dual, porque suscita 1 milhão de opiniões muito diversas em campos muito ambivalentes. Eu acho que dá pano para manga conversar sobre isso. Mas o mais importante, e sem sombra de dúvidas, é que esse equinócio acontece muito próximo do eclipse, o eclipse do dia 2 de outubro. Agora eu vou falar sobre isso. Por quê? Para selar algumas questões relacionadas a relacionamentos, a gente vai ter ainda o último eclipse que vai dar um tom importantíssimo. Nessa ocasião, a gente vai ter um eclipse de lua nova, portanto, o início de uma nova lunação, Sol e Lua conjuntos em Libra, também Mercúrio, os 3 planetas, um stellium planetário, a 10 graus do signo de Libra. Entretanto, esses caras todos vão estar fazendo uma oposição ao nó do norte em Áries. E eis a questão. Esse é um dos últimos eclipses da série que vai falar pra gente sobre questões relacionais. Se a gente está eclipsando Libra, a gente está evidenciando Áries, então a gente está trazendo para a temporada libriana um olhar autoafirmativo, de autocentramento, sujeito mais preocupado consigo do que com o par, como o casal, com a parceria e o que é importante para ele de maneira individual. Isso pode gerar uma série de confusões. Isso pode não ser fácil. E aí, como eu escrevo no texto, que eu já me perdi completamente, o que pode sugerir a acentuação de conflitos, reviravoltas nos relacionamentos e até algumas rupturas. Uma pessoa acabou de me escrever no Instagram dizendo assim, vem cá, mas são desafios positivos ou negativos? Essa é uma pergunta muito simplista, muito básica para as crianças, é uma pergunta até um tanto naif, um tanto infantil, é bom ou é mal? A gente fica separando as coisas dessa maneira para explicar quando a gente é muito, né, quando a gente é muito criança, a gente precisa explicar para as crianças o que é certo e o que é errado, mas quando a gente cresce, vira gente grande, a gente entende que a vida tem nuances de complexidade e de sofisticação que fazem a gente ter uma certa dificuldade em perceber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Algumas coisas podem ser positivas e outras negativas, isso depende muito do desenrolar da situação, isso depende de tanta coisa, sabe? Então, não é tão simples quanto parece. E a vida, por si mesma, é dual. Então, você pode falar assim, nossa, eu vou terminar um relacionamento, mas talvez seja algo bom para a sua vida. Ou, vou continuar um relacionamento. Puxa, tem certeza que esse relacionamento está te fazendo bem? Há tantas maneiras de olhar essa situação. Queria saber como é que vocês estão vivendo isso, como é que vocês estão vivendo a vida amorosa de vocês. Escrevam cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, que é aqui que a gente vai sacar nas vidas privadas como é que isso está sendo vivido e como a gente vai viver isso nos próximos dias, tá bom? É importante saber o seguinte,
que é óbvio que o assunto mais importante depois do equinócio é o eclipse do dia 2 de outubro, portanto não percam, na semana que vem eu vou fazer um vídeo completo, estou estudando nesses dias para fazer um vídeo especial sobre o eclipse de 2 de outubro, combinado? Bem, moçada, enfim, essa é uma nova estação que começa com o eclipse em Libra, que salienta a força de Áries e que sugere o acerramento de conflitos já existentes no mundo, inclusive guerras. Não é à toa que é justamente ao redor desses dias, entre eclipses, próximo ao equinócio, que Israel anunciou o início de uma nova fase na Guerra do Oriente Médio, após aquele ataque sofisticadíssimo nos pagers de figuras importantes do Hezbollah no Líbano, matando pessoas e ferindo, assim, milhares de outras, né? É interessante também perceber o seguinte, que o próximo eclipse vai ser em Libra e Benjamin Netanyahu é libriano. Esses eclipses estão indo com força desde o começo. O começo da guerra no Oriente Médio, entre Hamas e Israel-Hamas, começou às vésperas do primeiro eclipse nesse eixo de signos. E agora a gente está se encaminhando para os últimos eclipses dessa fase. Vamos ver o que vai acontecer? Eu acho interessante a gente perceber e também ter o tom de que a paz vai ser difícil nesses próximos tempos e a diplomacia também. Em se tratando dos relacionamentos amorosos, tendo eles iniciado há muito tempo ou há pouco tempo, eles também vão seguir a mesma lógica, uma lógica de acirramento, de reflexão sobre o combinado, que é uma coisa super libriana. Qual é o nosso acordo, qual é o nosso combinado a dois? Isso vai passar por uma reformulação, por uma revisão, tá bom? Com a nossa capacidade, entretanto, de percepção, de diálogo e de julgamento prejudicadas, a gente pode dar um tiro no pé ou dar um tiro no outro. Então vamos com calma, tá bom? Inclusive que tem aspectos, como eu disse, de Netuno que ofuscam e de Plutão que trazem impulsos muito primitivos e às vezes muito violentos, muito manipuladores, muito focados na questão do poder sobre o outro. Talvez o melhor a fazer fosse perceber as forças obscuras do momento com mais consciência, tentar buscar clarividência do momento antes de tomar uma atitude, ter uma percepção da situação com o máximo de clareza possível, antes de sair atropelando as coisas e depois se arrependendo. Porque um eclipse que foca em Áries pode falar super de decisões precipitadas em que a gente se arrepende, tá bom? Bom, o que mais? Em uma temporada em que seremos testados a rever e significar a nossa caminhada com o outro, é isso que tem para os próximos tempos. Fez sentido aí para vocês? Queria saber como é que vocês viveram o eclipse, que ainda está reverberando e reverbera por mais 6 meses. Tem muita coisa acontecendo no planetinha, mas o ponto central do vídeo do equinócio é muitíssimo em se tratando de relacionamentos, diplomacia e conflitos que podem ficar mais acirrados daqui para frente. Bom, moçada, queria pedir para vocês, por favor, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. E se por acaso você não se inscreveu no canal ainda, clica no sininho, que é para você receber as notificações dos vídeos que são gravados, assim você não perde nada. Combinado? Deixo para vocês os outros vídeos do canal para vocês irem maratonando no final de semana. Beijo grande, semana que vem tem mais. Que o céu nos guie e que o amor de Libra, o amor bonito que pensa junto, nos transforme.